Bem-vindo novamente ao Minuto Fiscal. Agora vamos conversar sobre uma das matérias mais importantes para os concursos da Receita, que é a matéria Comércio Internacional e Legislação Aduaneira. E sobre essa matéria eu tenho algumas observações. Bom, vamos lá. Matéria muitíssimo importante, legislação aduaneira e comércio internacional. E muitíssimo importante por quê? Porque ela é cobrada na prova para que os candidatos que se prepararam nessa matéria sejam aprovados, porque a grande maioria não vai começar na Receita Federal trabalhando com imposto de renda, vai começar na Receita Federal na área aduaneira. Por isso essa matéria é importante, é cobrada de modo complexo e completo. Tá? Bom, para entender a matéria, né, a legislação aduaneira, comércio internacional, é importante tentar entender as funções da aduana. O que a aduana faz no Brasil, qual é a importância, quais são as atividades, como atua a Receita Federal na aduana brasileira. Né? É importante entendermos que a função fiscal, né, a função da Receita nas aduanas é extremamente importante, né? E o poder da autoridade aduaneira é grande, pois ela decide o que entra e o que sai nesse país, com consequências, né? Eventualmente, se entrar o que não deve, pode trazer prejuízos, né, de toda a monta para o país. Então, a função aduaneira é precípua, é importante para o país e é onde o fiscal atua inicialmente na carreira e é onde ele tem uma grande importância e autoridade, porque é ali que se decide o que entra e o que sai no país. E olhar isso com atenção, entender como funciona a aduana, é o primeiro passo para depois adentrar no estudo da legislação aduaneira. Outra dica importante é não tente meramente decorar. É claro que muitas coisas vão depender da sua memória. Você que está estudando para a Receita Federal já sabe muito bem disso. Mas outras coisas precisam ter a nossa intenção e que nós tentemos compreendê-las. E a legislação aduaneira tem, né, algumas questões básicas que são importantes de ser entendidas para que depois possamos avançar nos estudos, onde que nós devemos ter atenção e entender. Então, além das funções da aduana, jurisdição aduaneira, território aduaneiro, jurisdição aduaneira, território aduaneiro, zona primária, zona secundária, regimes aduaneiros, isso são matérias importantes, básicas e que se alastram por todo o estudo da legislação aduaneira e do comércio internacional. Então, tenha atenção e tente entender esses temas e, claro, nos detalhes, né, nas penalidades, nos prazos, aí sim use a sua memória. Mas aqui se esforce um pouco para entender o que é aduana e entender esses conceitos básicos. Bom, e aí, o próximo item, esse sim depende da sua memória. Preste atenção nos detalhes. A matéria é extensa, comércio internacional e legislação aduaneira, contudo, né, a prova ela é para que alguns tenham aprovação e para que muitos, né, é assim que funciona o jogo, tenham reprovação, de forma que os detalhes aqui fazem toda a diferença. Tá? Então, preste atenção nos detalhes. Alguns temas têm sido mais cobrados na prova. Existe um material específico do Gran Cursos em que foi feita essa análise. Então, alguns temas têm sido pedidos em todas as provas. Por exemplo, medidas de defesa comercial, as questões da Organização Mundial do Comércio, do Mercosul, regimes aduaneiros especiais. Então, nós temos que estudar tudo, mas isso com mais profundidade, com mais atenção, porque os números mostram, isso está no material do Gran Cursos, que alguns temas são pedidos em todas as provas, porque são temas realmente importantes
que merecem a nossa atenção. Além disso, essa matéria não é uma matéria que as pessoas tenham afinidade natural, que as pessoas tenham estudado na faculdade, em qualquer área. Portanto, recomenda-se, né, além de um bom material, se possível, aulas, porque é uma matéria nova, né, para quem inicia ou para quem vai estudar para a Receita Federal. E além disso, né, leitura dos textos e muito exercício. O exercício é bom, né, para que nós tenhamos a possibilidade de corrigir aqueles raciocínios que nós não desenvolvemos bem, aquele lapso, aquelas distrações, para retomarmos detalhes importantes. E aqui, muito importante, exercícios, né? E aí, como nós vamos fazer uma prova da ESAF, Receita Federal, concurso para a Receita Federal sempre foi da ESAF, então, exercícios da ESAF, faça todos os exercícios disponíveis e busque exercícios outros padrão ESAF. Com isso, você vai ter uma boa preparação nessa matéria. Bom, aqui eu fiz uma análise, agora vamos para os slides, ou para o slide, da prova para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2014. O que nós vimos em comércio internacional e legislação aduaneira? Foram 15 questões, com peso alto, 30 pontos, e aí, 3 questões de matéria recente. Sempre, sempre, sempre importante estudar a matéria recente. Eu costumo dizer que para aquele que elabora questões, a melhor matéria para ser cobrada é a recente, porque ele tem que fazer questões bem feitas e inéditas. Então, aqui nós tivemos 3 questões de matéria recente e sempre há. Nós tivemos também uma questão sobre jurisprudência do STF. Ter atenção à jurisprudência, sempre costuma ser cobrado. 2 questões sobre conceitos básicos. Então, o que eu disse da importância dos conceitos básicos para entender a matéria, mas eles caem também de forma direta, mais um motivo para nos dedicarmos aos conceitos básicos. Jurisdição, zona primária, zona secundária, território aduaneiro, regimes aduaneiros. Nós tivemos nessa prova 2 questões sobre regimes aduaneiros especiais, costumam cair. Eu disse também que costuma cair questão sobre a Organização Mundial de Comércio, não foi diferente na última prova. E aqui eu anotei que das 15 questões, 12 foram questões diretas da legislação, ou seja, a legislação mais seca. Então aqui a gente tem um panorama da prova de 2014. Então, dica, né, para estudo de comércio internacional e legislação aduaneira. Não esqueça de entender o que é aduana, dos conceitos básicos, de olhar as matérias importantes e muito exercício para não esquecer dos detalhes.